E aí mamãe, e aí papai, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto mega importante, principalmente no início, falar sobre sono. E para você que não me conhece ainda, eu sou Leonardo Silva, eu sou pai, sou empreendedor, eu tenho um filho lindo chamado Bento que me ensina todos os dias muitas coisas. E antes de começar a falar das dicas aqui sobre o assunto do vídeo, sobre o tema do vídeo, eu quero falar que não existe pílula mágica, tá? Pode ser que coisas funcionem do que eu vou falar para você e para os seus filhos, pode ser que não, então não existe regra. Então não existe regra, não tem um manual, como é que fala? Uma receita de bolo, um manual de instruções que seja perfeito, uma fórmula mágica para todos. Então, antes de mais nada, eu quero deixar isso bem claro. Talvez funcione, talvez não. Eu vou compartilhar as minhas experiências, as coisas que eu li e vivi, que eu estudei também. Então, vamos lá. Primeira regra, primeira dica: visitas. Exatamente, visitas. Logo que você tem o bebê, família quer conhecer o neném, pai, mãe, tia, papagaio, sobrinha, enfim, aparece todo mundo para visitar a criança. Então temos 2 pontos aqui. Pais já estão muito cansados, principalmente a mamãe aí que teve o parto, tanto normal quanto cesárea, é muito cansativo, é muito desgastante, então esse pós-parto é um período que deve ser sagrado aí, tem que levar em consideração o descanso e tem que ter o famoso simancol, como diria minha professora lá do ensino médio. Então, esse comecinho é muito importante, eu vetaria um pouco, ainda mais com esse momento de pandemia, as visitas, tá? Porque vai superestimular o bebê, então talvez já comece uma das dificuldades aí que o neném tem uma noite de sono boa, e também para os pais descansarem nesse período que é bem desgastante. Então, para aproveitar a licença paternidade, a licença maternidade, eu acho que esse período é essencial. Dica número 2. Que bosta. E regra número 2, a associação de mamar e dormir. Então o bebê não deve mamar e já dormir em seguida. Porque se você associar o mamar ao dormir, ele não vai conseguir dormir sem mamar. Então essa é uma dica importante que tem correlação com a terceira, que é atividades durante o dia, né? Então, não sei se vocês sabem, mas existe um ciclo, né, durante o dia, desde manhã até o final da tarde. Então, o bebê acorda, mama, atividade e depois ele dorme de novo. Então, o que é essa atividade? Pode ser fazer o bebê arrotar, fazer uma bicicletinha, brincar um pouquinho com ele, mexer nos bracinhos, nas perninhas, pelo menos 15 minutos. Então, essa é uma atividade que tem que deixar o bebê acordado, né? E aí, como eu falei da dica anterior, não deixe a associação de mamar e dormir, senão depois, toda vez que o neném quiser dormir, ele vai ter que mamar. Então, essa dica é importante. Talvez seja um pouco difícil desassociar isso, mas é extremamente importante, porque ele vai conseguir mamar sem ter. Ele vai conseguir dormir sem ter que mamar, tá bom? E um adendo da regra número 3 é para você não deixar o bebê acordado mais do que 45 minutos, porque isso pode também superestimular e aí ele ter mais dificuldade para dormir de novo, tá bom? Então, anota mais essa aí. Dica número 4. Deixa o bebê mamar pelo menos 20 minutos. Por que dos 20 minutos? Os primeiros 5, 10 minutos ali da mamada é água, é o que hidrata o bebê, né? Depois disso vem a gordura, que é o que vai alimentar. Se você deixa ele mamar menos do que isso, ele vai acordar em pouco tempo com fome. Então o ideal é ele mamar um pouco mais, pelo menos uns 20 minutos, na verdade, né? Para se alimentar e dormir bem. Se ele começar a dormir e tal, faça coceguinhas nos pés, mexe nas mãozinhas, nos pezinhos, para ele mamar e se alimentar bem. E dica número 5. Quanto mais o bebê mamar de dia, menos ele vai mamar à noite. Então, dessa maneira que eu acabei de falar, dele mamar pelo menos 20 minutos, se alimentar bem, o ideal é que quando chegar mais para o final do dia, você encha o tanque, né? Porque aí ele vai estar mais satisfeito e não vai acordar tanto à noite. O acordar tanto à noite, se a gente parar para analisar, para
bebê, né, o bebê é muito pequeno, então o estômago também é muito pequeno e a digestão é rápida. Então, essa história de, poxa vida, o recém-nascido dormir 4, 5, 6, 8 horas direto, pode acontecer, mas não é comum, porque ele vai acordar com fome, tá? Então, já tirando um pouco do peso aí de, meu bebê não dorme e tal, fica tranquila. Se dorme, ótimo, graças a Deus, agradeço aos céus, mas normalmente não justamente por isso. O bebê tem um estômago pequenininho e a fome vem logo porque a digestão é rápida. Então, o legal é você encher o tanque aí nas últimas mamadas do dia para que ele consiga dormir melhor, né? Engatar um sono maior. Dica número 6. Nunca deixe o bebê numa superfície plana, seja no trocador, no bebê conforto? Não, no bebê conforto não. No Moisés, na cama, enfim, ou no próprio berço, né? Tenha sempre um relevozinho, aquele que deixa o bebê um pouco inclinado, com o peitinho mais para cima, que é a inclinação anti-refluxo. Então, você consegue fazer com um lençol, enfim, com uma toalha, alguma coisa, ou um próprio colchãozinho mesmo anti-refluxo. Um colchãozinho. Então, isso é bem importante também, principalmente nos recém-nascidos, tá? E deitado para cima. E aí tá outro grande tabu que as mamães antigas aí, papais antigos, deixavam o neném de bruços. Para baixo é de bruços? Eu sempre confundo. Mas enfim, virado para baixo, tá? Isso não é comum, o ideal hoje é ficar virado para cima, porque se de repente ele volta a leite, ele consegue virar de lado e regurgitar, tá? Não é virado para baixo. Dica número 7. Colo. Bebê no colo. Então, o bebê, ele vai se acalmar no colo, ele vai sentir o acalento ali da mãe, do pai no colo, mas não é lugar de dormir. Então, ele vai ficar ali e você acalenta ele para colocar ele no berço, né? Então, ele pode até começar a dormir, mas ele tem que ir para o berço ainda acordado, ou sonolento pelo menos, tá? Então, o colo não é lugar de bebê dormir, senão as suas costas não vão aguentar, eu te garanto. Ainda mais se seu bebê for um pouquinho gordinho que nem o meu. Dica número 8. O seu bebê ele não pode ultrapassar 1h30, 2 horas de sono durante o dia, né, de manhã ou à tarde. À noite que é livre para ele dormir mais do que isso. Então, se você vê que está passando disso, é claro que você vai querer aproveitar um pouquinho ali essas horas, mas o ideal é que ele não passe disso, porque senão à noite ele não dorme, tá? Então, o ideal é dormir no máximo 1h30, 2 horas, beleza? Dica número 9. Essa é muito importante e tem que ter um pouco de cautela até, que é o charutinho. Então, no início, o bebê só tem controle sobre a boca, né? O movimentinho dos braços ali, ele é de uma maneira involuntária, é um reflexo que ele tem. Isso faz com que ele acorde muitas vezes e se assuste, né? Então, o ideal é fazer o charutinho, deixar o bebezinho enrolado e para que ele consiga dormir. Até porque ele fica 9 meses no útero ali, todo, né, bem prensadinho ali, bem envolvido. Então, quando você coloca ele no berço, é tudo muito amplo, né? Muito grande, isso acaba assustando ele. Então, o legal é manter ele enroladinho, mas nos primeiros 15, 20 minutos, tá? Isso é muito importante, porque se o bebê tiver que regurgitar, ele consegue virar de lado e regurgitar. Às vezes, ele consegue utilizar esse movimento dos braços para auxiliar esse momento, se for necessário. Então, não passe mais do que isso, até porque você pode dormir, que eu sei que é um momento que os pais estão mega cansados, então tome muito cuidado, mas é uma técnica que funciona bastante e é bem confortável para o bebê se manter enrolado. Algo, falando da minha própria experiência aqui que a gente fez, foi se envolver o bebê num ninho, né? Fazer um ninho ali com toalhas, enrolar bem bonitinho e deixar ele bem confortável, bem agradável. E aí ele consegue dormir mais e melhor. Isso também ajuda bastante a manter o ambiente mais confortável para o neném, tá bom? E dica número 10, que a gente vai para o ritual ou rotina do sono, como queira chamar, né? Então, aqui por volta das 6, 6h30 até as 8, o ideal é que o bebê já esteja sendo encaminhado para dormir, que é onde já está se pondo o sol e aí começa
o início da noite, as luzes mais baixas e tal. Então, aqui é legal já a casa ir mantendo mais o silêncio, sons mais baixos, luzes mais baixas e fazendo com que esse ambiente se torne propício para o bebê dormir. E aí a rotina envolve as luzes, como eu falei, diminuição dos sons, dos ruídos da casa, até da fala também. Um banho bem quentinho, um banho que relaxe o bebê, isso também é bem interessante. E depois do banho, a caprichada na mamada, que é onde o bebê vai embalar e vai dormir mais. Essa rotina, esse ritual do sono é muito importante. A minha esposa sempre me chamava muita atenção porque eu colocava um som um pouco mais alto, brincava com o neném ali na água e tal. Não, papai, não faça isso. Não faça isso porque o preço é alto. Então, siga a rotina, crie uma rotina. A gente fez isso por semanas e deu muito certo. Chegou um momento que o Bento dormia muito, né? Às vezes ele dormia, 8 horas ele estava dormindo, às vezes acordava às 5 ou 6 horas da manhã. Dormia muito. E, graças a Deus, isso foi excelente pra gente. Mas demorou um tempinho pra gente criar essa rotina. E hoje ele não dorme tanto assim mais. Passou a fase. Mas valeu a pena seguir essas dicas e deu muito certo, tá? Então é algo muito importante criar a rotina, ver o que melhor se adequa para vocês para poder fazer com que o bebê durma mais, tá bom? E umas dicas finais aqui, se o bebê ainda continuar acordado, fazer um checklist. Então ver se fralda tá ok, se tem xixi, se tem cocô, se você fez o bebê arrotar o suficiente, às vezes uma coliquinha ali incomoda e tal, ou se o bebê tá com frio ou calor. Frio eu acho difícil passar, né? Eu aqui, minha esposa, ela é bem friorenta, então o neném não passa frio, ele tá sempre bem encapotado ali, e eu sou calorento, ele também. Mas às vezes tira uma meia ali, coloca uma roupinha mais leve, o bebê embala e dorme bem. Então faça esse checklist, diminua o som, faz a rotina. Eu tenho certeza que vai acabar com a privação do sono ali, vocês vão conseguir dormir e descansar melhor, porque o bebê vai embalar e vai dormir também. Como eu falei, não tem nenhuma pílula mágica, não tem regra, isso pode funcionar ou pode não funcionar. Eu espero que ajude de alguma maneira tudo que eu passei aqui para vocês. Tenha certeza que isso vai passar, tá? Isso passa muito rápido essa fase, que seja um mantra para você. Vai passar, tenha paciência, respira fundo, foca, saiba que aquela risadinha, aquela gargalhada banguela vai valer a pena passar por esse perrengue aí que é o início. Então, aguenta firme que dá tudo certo, tá bom? E se você gostou do vídeo, das dicas, deixa o seu like aqui, comenta, fala o que você achou, o que funcionou para você, o que não funcionou também. Divide aqui, isso é bom para o engajamento do YouTube, saber que é um canal relevante para ajudar a chegar a mais pessoas. Compartilha também, se inscreve no canal. Eu espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado. Foi do fundo do coração tudo que eu falei aqui, tudo que eu dividi. E espero que nos próximos vídeos a gente se encontre também. Um super beijo e paciência que tudo dá certo. Um beijo!